Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Administração de Sistemas de Informação, vamos para a aula 2. Na aula 2, vamos conhecer dados, informações e conhecimento. Dados são uma descrição elementar de coisas, eventos, atividades ou transações que são registradas, classificadas e armazenadas, mas não são organizadas para carregar qualquer significado específico. Dado é um símbolo apresentado de forma primária, pode ser de diversas formas. As formas de dados podem ser um texto, um número, uma figura, uma fotografia, uma hora, um som, entre outras possibilidades. Quando os dados ou fatos são organizados, arranjados e relacionados de tal forma que representam uma modificação, sendo ela quantitativa ou qualitativa, no sistema de maneira significativa, e ele se torna uma informação. Ou seja, para que se torne uma informação, os dados precisam ser organizados, arranjados e relacionados, para que ele construa um significado. Isto é, dados que foram organizados de modo que tenha significado e valor para o recebedor. Vamos para alguns exemplos. Temos aqui 4 dados. Tá? Temos aqui as informações desses dados, só que esses dados por si só, ele não consegue explicar, construir uma informação. Eles precisam estar relacionados. Então vou colocar aqui um exemplo de relacionamento. Então vou relacionar com alguns conteúdos. Então vamos fazer agora uma leitura da esquerda para a direita. 2 fotos foram tiradas às 14 horas ouvindo rock. Ou seja, eu sei o que quer dizer agora esse conteúdo, eu sei o que quer dizer agora esse conjunto de dados aí que foi relacionados. Ou seja, para que possa ser construída uma informação, eu preciso que meus dados sejam relacionados. Então, isso implica dizer que informação é um conjunto de dados ou fatos organizados de tal forma que adquire valor adicional além do valor do fato em si mesmos. A transformação de dados em informação é um processo, ou seja, um conjunto de tarefas logicamente relacionadas, executadas para a realização de um resultado definido. Quem já vem lá da lógica de programação sabe do que se trata esse resultado definido. A definição de diferentes relações resultam em diferentes informações. Regras e relações podem ser estabelecidas para organizar os dados em informação útil e valiosa. A informação vai além de uma coleta de dados. Engloba organização e ordenação, desde que passam a ter significados e contextos. Características de uma boa informação. Ela precisa ser precisa, ou seja, sem erros, entrada de dados correta, essa coleta foi toda corretinha. Precisa ser completa, ou seja, fatos importantes. Precisa ser econômica, ou seja, deve-se saber o custo da sua produção. Flexível, deve ter diversas finalidades, como por exemplo, setor de estoque, setor de vendas, financeiro, contabilidade, entre outros. Precisa ser confiável, ser originada de uma fonte segura, relevante, importante para a tomada de decisões, simples, evitar sobrecargas de informação, em tempo, ou seja, no tempo certo, e verificável, ou seja, possibilidade de checar. Conhecimento quer dizer que vem de dado e ou informação que foram organizados e processados para carregar conhecimento, experiência, aprendizado acumulado e especialidade, conforme se aplica a um problema ou atividade atual. Os dados são processados para extrair implicações críticas e refletir experiências e especialidades passadas.
Com relação ao conhecimento, temos dois tipos a serem abordados. Temos o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Conhecimento tácito, a palavra tácito vem do latim tacitus, o que significa não expresso por palavras. É um conhecimento que existe na cabeça das pessoas, formulado a partir de experiência que cada um adquiriu ao longo de sua vida. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado, ou a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de um indivíduo. Já para o conhecimento explícito, a palavra explícito vem do latim explicitus, o que significa forma, explicado, declarado. É um conhecimento formal, claro, regrado, fácil de ser descrito e comunicado a outras pessoas. É o conhecimento que está registrado em livros, revistas, artigos, diagramas, desenhos, figuras e documentos, dentre outros. É o conhecimento que é de fácil articulação, manipulação e transição. Então, pessoal, perceba que nós andamos aí desde dados, que o relacionamento desses dados que geram uma informação, essas informações processadas que são gerados um conhecimento. Ou seja, percebe que tem aí uma relação entre esses três conteúdos, tá bom? Então, pessoal, aguardo vocês aí no nosso próximo conteúdo. Aqui está meu contato. Espero que vocês não conseguirem, se tiver alguma dúvida, entre em contato pelas essas redes, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula para darmos continuidade nesse conteúdo que é muito importante. Até mais!